Fala no ano, beleza? Ainda vocês lembram de mim, né? Muito bem. Vamos começar nossa aula de geografia aí. E antes da gente começar, peço para que todos façam parte do nosso canal do Colégio Piaget, que a partir daqui a gente vai estar disponibilizando as nossas videoaulas para este momento de isolamento social que cabe a nós fazermos para preservar a nossa vida e preservar a vida daqueles que nos cercam, daqueles que fazem parte do nosso crescimento pessoal, da nossa vivência, da nossa família, né? Então veja bem, já começa a perceber que a gente tem aqui a nossa apostila de formato digital e eu peço para vocês pegarem as suas apostilas, colocarem ela aí sobre a mesa para estarem acompanhando essa nossa videoaula. E esse nosso primeiro contato, ele vai servir para a gente estar fazendo aí uma revisão e já corrigindo alguns exercícios que foram passados para vocês nas semanas anteriores. Então abram aí no capítulo 2, que a gente vai voltar na última questão que a gente discutiu, que foi conexões e redes, a produção e circulação no espaço global. Então veja bem, a primeira coisa aí que a gente começa a analisar é as conexões do espaço. O que vão ser as conexões, né? As conexões essas ligações no mundo global de hoje em dia. Para a gente poder falar dessas conexões desse mundo global atual, a gente tem que voltar lá principalmente na primeira revolução industrial. Antes da primeira revolução industrial, a gente teve conexões e um mundo global, mas utilizando de outras tecnologias, uma coisa mais dando seus primeiros passos. Nós vamos trazer agora direto para a primeira revolução industrial, que foi o nome já deixa bem claro, uma revolução, uma mudança radical em várias áreas, não só produtivas, mas como também nas áreas de conexões. E aí a gente está falando de um marco muito importante, que foi a primeira revolução industrial, que ela trouxe para a gente evoluções no método de transporte e de telecomunicação. Veja bem, a gente teve o surgimento do transporte ferroviário, conectando regiões mais distantes, indo buscar matérias-primas, e isso intensificou a produção também dos produtos e até mesmo a distribuição desses produtos perante o território, neste caso aqui, dentro do Reino Unido. Foi a primeira revolução industrial. E aí a gente vai expandindo essa revolução industrial mundo afora, a gente vai para novas áreas como a Europa Ocidental, a gente vai lá nos Estados Unidos, a gente vai lá no Japão, concentrando os países do hemisfério norte neste primeiro passo da Revolução Industrial. Eles vão então detendo este poder de evoluir tecnologicamente. E aí a gente vai chegando num ponto, já agora trazendo mais para a atualidade, que vai ser o século XX, principalmente na segunda metade do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo da Guerra Fria, o mundo da bipolaridade, o socialismo versus o capitalismo. A gente vê ali um conflito ideológico, mas além desse conflito ideológico das duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, a gente vê também um conflito tecnológico. Uma parte muito importante vai ser a corrida armamentista e a corrida aeroespacial. Vamos pegar a corrida aeroespacial aqui pra gente, vamos trazer ela para o debate. Por quê? Porque ela ajudou a desenvolver tecnologia para as áreas de transporte e influência e desenvolvimento em áreas de transporte. Você o que? Intensifica a globalização, intensifica as conexões entre os seus países. E aí a globalização começa a tomar um novo rumo até chegar na década de 90, acabar a Guerra Fria e a gente começar uma nova ordem mundial dos países centrais, dos países periféricos, e esses países que dominavam ou dominam o processo tecnológico, eles saíram na frente nesse mundo global de conexões, de redes, de fluxos. A gente sabe que a globalização, existem duas ferramentas básicas da globalização, que vai ser o quê? Vai ser o transporte e a telecomunicação. Então, transporte e telecomunicação trabalham juntos e isso vai favorecer para que aquele país participe deste mundo global. E aí,
eu quero que vocês grifem este parágrafo aqui, ó, falando um pouco sobre as redes. O que são as redes, né? As redes são construídas não apenas pelos fluxos materiais, mas também são por meios imateriais. A rede, várias redes conectando, ligando pontos, e dentro dessa rede de ligação a gente vai ter fluxos correndo dentro da rede, fluxos materiais, objetos, capital, pessoas, e materiais vão ser o papel da telecomunicação. Então, transporte e telecomunicação, as duas ferramentas do mundo global, intensifica essas redes, aumentando o fluxo entre estes pontos. É isso que fala, que a gente tem até no livro de vocês, olha lá, esse esqueminha aqui do lado, mostrando essa grande rede conectada e os fluxos entre ela. Óbvio que vão ter redes que vão se destacar, redes não, nós, vamos chamar de nó. A gente tem um nozinho onde ela vai fazer conexão a vários outros pontos, além dos seus vizinhos. A gente tem um esqueminha aqui na outra página que é melhor da gente visualizar isso, nesse exercício número 1. Mas antes da gente chegar lá, então a gente tem um mundo hoje global, onde está todo mundo conectado por essas duas ferramentas de comunicação e transporte, onde as redes são intensas, aumentando mais ainda os seus fluxos. E o que é o nó? O nó é tipo aqui, olha só, é um conceito de rede, igual está na questão. Então tem várias redes, todo mundo conectado. O nozinho vai ser esse ponto D, é um nozinho, por quê? Ele está conectado com C, com E, com B. Olha o ponto A, está conectado apenas com B. Que tipo de cidade a gente poderia falar que é esse ponto D? São as cidades chamadas de metrópoles globais ou cidades globais. Aqui no Brasil a gente tem cidades globais? Temos, Rio de Janeiro e São Paulo. Já falamos isso em sala, lembra? Rio de Janeiro e São Paulo, cidades que a gente vai chegar lá, vai ter bancos que a gente nunca viu na vida, várias empresas do setor terciário que a gente nunca viu na vida, está instalado em São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tem um setor industrial muito forte também, a gente tem grande concentração de pessoas, grande concentração de capital, de dinheiro, um mercado consumidor grande nesses nós. Então esses nós é que vão se destacar no mundo global, nesse mundo de várias redes. Aqui neste ponto 2 fala um pouco sobre redes de produção, a circulação dos recursos e das matérias-primas, a evolução das trocas comerciais. A gente sabe que a evolução das trocas comerciais remete à rede de transporte. A rede de transporte é uma ferramenta do mundo global, estamos cansados de fazer isso. Se eu invisto em rede de transporte, logo eu estou intensificando o meu papel nesta globalização, estou participando nessas trocas comerciais. E aí a gente fala dessa evolução, a gente volta lá no século XVI, das grandes navegações, da expansão mercantilista mundo afora, onde essas trocas começam a se intensificar. A gente tem o imperialismo na África, o neocolonialismo, a gente tem a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, só na terceira revolução industrial da década de 70, que a gente já falou aqui, né, que principalmente a corrida aeroespacial foi um carro-chefe, né, deu um empurrãozinho nessa evolução das redes de transporte, é que a gente começou a atingir um patamar que não se viu, ou seja, um patamar que ele foi se espalhando principalmente para onde? Saiu do norte e foi para o sul. Lembra da divisão econômica? Norte, país do norte, país do sul. Tudo concentrado no norte. A partir da década de 70, essa rede começa a ir para a região sul. Olha que curioso, né? Até o século XIV, a gente tinha uma concentração da circulação terrestre e marítima, aonde? Ali ligando a Europa com o Oriente Médio. Um pouco do sul asiático, vai lá um pouco no sudeste asiático, é onde estava concentrado assim, essa busca por especiarias. E aí a gente vira para o século XXI, que já é o outro mapa, a gente percebe, tá bem lento aqui o processo, vai Gotado? A gente vai perceber, olha lá, as trocas e circulações aéreas no século XXI. Uma grande concentração de circulação aérea na região norte. Região norte, os países desenvolvidos. Ora, país desenvolvido
maior investimento na rede de transporte. Logo, isso será muito mais intenso. Além do mais, é no norte que a gente tem uma grande concentração de mercado consumidor, grande produção industrial, então a gente tem essa circulação muito mais intensa. E a gente tem também, né, que se a gente voltar lá na Revolução Industrial, a gente percebe que aqui no sul só foi participar dessa Revolução Industrial quando o norte já estava quase na terceira e aí a gente estava iniciando a primeira ainda. Então existe, né, um espaço-tempo muito grande entre o desenvolvimento do norte com os países do sul. E aí esse mapa deixa isso muito bem claro para nós, né, a grande concentração por causa também da concentração de N fatores, né? E aqui nesse mapa também deixa claro os fluxos dentro dessas redes, né? As redes estão todas conectadas. Olha como que o fluxo é intenso dentro dos países do norte. Na página 47, vocês podem estar até grifando este parágrafo aqui, ó. O comércio internacional se expande de maneira desigual. O segundo mapa deixa esse aspecto claro quando observamos que há áreas que atraem grande parte de fluxos, como os países do continente europeu, leste asiático e os Estados Unidos. A expressão dessa desigualdade é muito clara e se faz perceber também pelas estruturas físicas necessárias à circulação do capital e das mercadorias, como a existência de grandes cabos de dados informacionais ou mesmo as redes de transporte de maior oferta também em países desenvolvidos. Ou seja, os donos do capital, aqueles países que têm um poder econômico muito grande, eles o que? Vão investir pesadamente nesses setores e aí a gente percebe que o fluxo vai ficar intenso entre eles. Eles têm, é uma sociedade, né, que vai apresentar um poder de compra muito maior do que a nossa, logo eles têm uma condição de vida melhor, eles estão mais propícios ao consumo de produtos tecnológicos, né, que também no seu mercado tem mais acesso a esses produtos. A sua condição permite deles estarem comprando. E isso vai fazer que toda a rede os fluxos se intensificam na região norte. Aqui a gente tem um quadro falando como que a China busca reeditar a antiga Rota da Seda. A gente tem a Rota da Seda, a gente viu no mapinha ali, né, dessa busca das especiarias. E como que ela vai trazer a Rota da Seda para o século XXI? É o quê? Ela estava querendo o quê? Expandir, né, mais ainda o seu domínio na região ao seu entorno, na região do Oriente Médio, no leste europeu. Ela está querendo o quê? Voltar como era aí alguns séculos para trás. Ok? Então depois vocês leem esse para saber mais, que é uma parte muito interessante. E aí, na próxima aula a gente vai dando sequência na exploração dos recursos naturais. Mas antes de eu me despedir, a gente vai corrigir os exercícios que eu enviei para casa rapidinho. Vamos lá? Então lá na página 72, pessoal, o exercício proposto 1, 2 e 3 que eu pedi para vocês fazerem, vamos fazer essa número 1 aqui agora, que é engraçado que ela já toca naquele assunto do quadro falando sobre a China em busca dessa nova Rota da Seda. Então olha só, a nova Rota da Seda proposta pela China prevê a criação de 6 corredores econômicos entre os países da Ásia, da Europa e da África. Essas rotas estão abertas a todos os países e organizações internacionais e regionais. As novas trocas exigem uma coordenação de políticas através da conectividade das infraestruturas para que ocorra um comércio livre e a integração financeira das áreas atingidas. Então observe o mapa. Então tá lá, ele vem para o Sudeste Asiático, ele vem aqui na Índia e ela vai além do Oriente Médio e adentra o leste europeu. Comente os possíveis impactos para os blocos econômicos das regiões atingidas pela nova Rota da Seda. Qual que vai ser o impacto com relação aos outros blocos que se organizam neste caminho aqui? Que o que? Aumentará a concorrência entre os integrantes do seu bloco com os novos produtos chineses no mercado, fazendo com que ocorra um aumento da dominação chinesa nessa região do Oriente Médio, do leste europeu, no sul e sudeste asiático. Olha a questão número 2 aí. Hoje o mundo está interligado, globalizado. Diante desse fato, há uma grande quantidade de relações comerciais entre os países, gerando intenso fluxo de exportação e de importação.
Todos os dias acontecem inúmeros negócios de compra e venda, e as mercadorias vendidas ou compradas transitam em diferentes rotas pelo planeta. Então, principais fluxos comerciais, setinha mais larga é maior intensidade de fluxos, importação e exportação de acordo com as cores ali. A partir das informações, faça o que se pede. Letra A. Cite os fatores que justificam o crescimento do comércio internacional. Ora, para intensificar a globalização, intensificar o comércio internacional, tem que investir em quais ferramentas? Telecomunicação, transporte. Se eu investir em telecomunicação e transporte, eu vou o quê? Conectar a mais redes. Se eu conectar mais redes, eu aumento o meu fluxo material e imaterial. B. Identifique as principais rotas comerciais apresentadas no mapa e explique suas causas. Quais são as principais? Olha a setinha aí. Da Ásia para a América do Norte, da Ásia para a Europa Ocidental. Tudo está saindo da Ásia, né? As maiores setas. Identifique as principais rotas comerciais. Explique suas causas. Hoje a gente tem a China como um país que mais cresce no mundo. Por que ela está tendo esse crescimento fora da média mundial? Porque ela vai apresentar aí um mercado consumidor em ascensão, em crescimento. A China tem muita mão de obra disponível e é uma mão de obra hoje a mão de obra já está sendo mais valorizada, mas há 15, 20 anos atrás era uma mão de obra extremamente barata. Ela tem um mercado, ela tem muita produção de matéria-prima que vai ajudar no seu desenvolvimento industrial. Ela se tornou industrial agora em 2010, então é muito recente. Então a China está num processo de crescimento muito grande. E aí a sua produção industrial ela tem um custo mais baixo. Se ela tem um custo mais baixo, ela vai fazer o que? Ela vai exportar os seus produtos. Exportar para onde? Para o mercado consumidor. O mercado consumidor é onde a gente tem uma população com uma melhor condição de vida, que é onde? Estados Unidos, Europa, por isso que as setinhas estão concentradas nele. Para finalizar, a questão número 3. Vamos lá. O desempenho do mercado de trabalho americano em setembro de 2015 foi decepcionante, levantando dúvidas sobre o ritmo de expansão da economia dos Estados Unidos. A criação de empregos ficou muito abaixo do esperado, os salários ficaram estagnados em relação a agosto e há uma fatia muito expressiva da população fora do mercado de trabalho. Dois problemas são o dólar forte e o fraco crescimento global. Letra A. Como o fraco crescimento global interfere na criação de emprego nos Estados Unidos? Vivemos num mundo global. Se um desanda, as várias redes conectadas vão sentir também. E os Estados Unidos é a maior potência mundial. Os Estados Unidos participa do mercado, ou exportando ou importando. Se o mundo para de comprar produto norte-americano, por causa de uma crise, como foi citada ali, o que acontece com os Estados Unidos? Ele para de produzir, ele para de crescer. Logo, você gera uma baixa taxa de criação de empregos nos Estados Unidos. Ok? E a letra B, como a alta do dólar interfere positivamente no turismo no Brasil? Se a nossa moeda entra num processo de desvalorização e o dólar aumenta, logo o turista que vive num país onde a sua moeda é o dólar, ele vai fazer o quê? Ele prefere viajar para países onde a moeda local é bem mais desvalorizada do que a sua própria moeda, que é o dólar, e aí ele vai sair nessa vantagem de chegar lá e triplicar, quadruplicar, enfim, a sua moeda de origem perante a moeda local. E aí é mais confortável para esse turista estar usufruindo daquele local ali, né? Então, é positivo para o Brasil porque ele atrai turistas estrangeiros para poder vir para cá e consumir, gastar e usufruir do que a gente pode oferecer no turismo. Então, jovens, a gente fica por aqui, dando sequência aí. Ao longo da semana, novas atividades serão propostas para vocês. Espero que todos tenham uma ótima noite e se inscrevam no canal do Colégio Piaget, porque a partir daqui a gente vai então acompanhando
essa nova fase de estudo nossa através do isolamento social. Se cuidem, um abraço, tchau.